trabalho, né, que o grupo disse faz aí na Federal de Goiás, né, o Conversa com o Pesquisador. É um prazer grande estar aqui junto com esse grupo, junto com outras pessoas também de outros grupos que estão aqui participando, né, e é sempre um prazer trabalhar com a Rose, né, e a gente tem feito coisas, publicações, pesquisas, eventos, né, desde que a gente se conhece, né, e cada vez esse trabalho tem sido mais produtivo, então isso me deixa muito feliz e é muito bom ter essa proximidade, né, e o bom disso também é que os grupos que estão aqui, né, reunidos, né, todos estão, de certa forma, promovendo, né, certos eventos, dias de discussão, né, então a gente tem interagido bastante, eu acho que isso ajuda tanto aqueles que estão começando a pesquisa, estão se iniciando, como a gente, principalmente, que fala sobre o que a gente está fazendo e ouve o que os outros pensam, o que os outros acham daquilo que nós estamos fazendo, isso faz a gente crescer também, né? Bom, a ideia é conversar sobre algumas questões que envolvem as pesquisas que a gente desenvolve lá no meu grupo de pesquisa, chamado Grupo de Pesquisa, Leitura e Produção de Discursos, lá da Federal de Lavras, e assim, como a gente trabalha com a questão, eu sou professor lá de pesquisa na análise do discurso, sou professor do ensino de língua portuguesa, né, sempre envolvido com as questões de leitura e produção de texto, formação de professores e tal. Então, a gente sempre tenta entender, né, os nossos estudos da análise do discurso, também numa perspectiva de formação de leitores e produtores de texto, discurso, e que essa leitura seja uma leitura crítica, né. Então, quando a Rose pediu para eu falar no grupo, eu pensei em tentar mostrar um pouquinho como que isso tem funcionado lá no nosso grupo. E aí eu dei um título chamado Uma Reflexão sobre a Leitura e o Leitor nos Limites da Análise do Discurso, tentando estabelecer essa relação, né? Então, só para a gente ter isso bem claro, então a gente, assim, embora a análise do discurso não necessariamente, né, tenha como objetivo discutir as questões de leitura e produção de texto, ou de ensino, a gente entende que as categorias que a gente trabalha, elas contribuem para se utilizadas, né? Tanto na formação de professores quanto na sala de aula, elas contribuem para a formação de um leitor crítico, né? Então, o objetivo dessa fala é apresentar algumas possibilidades de contribuição para a formação do leitor crítico por meio de categorias de análise do discurso, com foco nas condições de produção do discurso e a noção do sujeito. Eu coloquei essas duas categorias porque são duas categorias com as quais a gente tem trabalhado mais pontualmente nos últimos anos, né? E sempre que eu começo uma fala, eu gosto de trazer um problema, né, para a gente poder saber por que a gente discute essas questões, né? Então, uma primeira questão problemática que a gente levanta, ou eu reflito, né, junto com os alunos, né, o que é uma formação de leitor crítico, né? Essa primeira questão, para mim, é importante porque a formação crítica do leitor, a formação do leitor crítico, é uma expressão que a gente usa muito atualmente, né, quando a gente vai fazer projeto de ensino, quando a gente vai discutir a leitura, a gente fala que tem que formar o leitor crítico, que tem que desenvolver essa criticidade no sujeito e tal, né? E eu sempre fico me perguntando, porque essa expressão, ela se esvazia um pouco, porque ela é muito repetida, e eu sempre fico me perguntando, o que será que as pessoas estão dizendo por leitor crítico, né? O que significa fazer uma leitura crítica? Até porque é muito comum a gente ouvir, inclusive dos professores de língua portuguesa, que os alunos não fazem uma leitura crítica, que os alunos fazem uma leitura superficial, né? E eu fico me perguntando assim, em que medida, né, que nós somos críticos e nós enxergamos uma crítica na gente para poder dizer que o outro não é crítico, né? Então, eu acho que essa discussão, ela tende a se esvaziar e cair no lugar comum. Então, essa questão, esse problema é uma coisa que me move para pensar um pouquinho o que é ler criticamente, né? E o outro problema é pensar me parece, né, mais especificamente no que a gente está tratando aqui, como que é a presença, né, como a necessidade da história e da historicidade
na constituição do sujeito que produz discursos, como que isso tem sido trazido para a formação desses leitores, né? Por que isso? Porque me parece que há uma preocupação muito grande ainda no ensino de língua portuguesa, especialmente aquelas que se construíram a partir da questão do ensino de gêneros textuais, gêneros do discurso, de uma busca, né, por fazer com que o aluno entenda, né, a estrutura do gênero, quem produz, para quem produz, e o tema, mais ou menos, né, nas categorias do Bakhtin, é mais ou menos esses constitutivos do gênero, né? E eu tenho me perguntado muito assim sobre essa questão de que para a gente poder fazer uma leitura mais eficiente, mais crítica, mais, digamos assim, que a gente possa se aprofundar mais nos sentidos do texto, há uma necessidade de entender o impacto da história na historicidade desses efeitos de sentido, né? E que acabam, né, contribuindo para um sujeito que produz, né, que não tem consciência dessa história toda, mas que é resultado um pouquinho dessa história, dessa historicidade. E como que isso impacta, tanto nos efeitos de sentido, como na própria organização textual, né, na própria estrutura do texto também, nas escolhas lexicais, nas escolhas estruturais e tal. Eu coloquei aqui uma projeção de interlocução só para que todo mundo entenda que quando eu estou aqui falando, eu estou pensando em pessoas que estão me ouvindo e estão, assim, se formando como professor de língua portuguesa e também pessoas que pesquisam diversas áreas. Então, eu vou tentar não ser, por conta de, assim, extremamente teórico, mas tentar lançar mão de exemplos, de materiais que dos quais a gente possa pensar melhor para poder para que faça sentido isso aqui que eu estou tentando trazer nessa discussão, né? No sentido de aprofundar esse problema, eu queria começar mostrando para vocês um vídeo que eu acho que todo mundo deve ter tido contato, um anúncio publicitário da Folha de São Paulo, que é esse daqui. Vou compartilhar com vocês. Acho que todo mundo tem acompanhado uma discussão que a Folha de São Paulo tem trazido sobre a questão de trazer à tona o que foi a ditadura, o que foi essa fase da ditadura militar, especialmente para poder se colocar frente a um autoritarismo que vem sendo cada vez mais fortalecido aí no governo, nas ações do governo. Então está tendo um enfrentamento muito grande aí entre algumas mídias. A atual democracia brasileira. E aí a Folha de São Paulo, ela lançou esse vídeo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela lançou esse vídeo há alguns meses. Eu vou tocar, espero que dê certo aí para todo mundo ouvir. A atual democracia brasileira tem 35 anos. Mais da metade dos eleitores tem menos de 40 anos. E a Folha vai fazer 100 anos. Por isso, nós vimos e nunca esqueceremos os horrores da ditadura e sempre defenderemos a democracia. Folha de São Paulo, use amarelo pela democracia. Bom, eu não sei se todo mundo chegou a ter contato com esse vídeo e com essa propaganda, mas, assim, na medida em que a gente vai tendo um governo, né, se a gente pensar nas condições atuais, né, para pensar um pouquinho, fazer uma leitura desse anúncio publicitário, a gente vem vivendo uma escalada, né, de autoritarismo grande nos meios políticos, e essa escalada ela vem organizando, de certa forma, grupos que se opõem cada vez em grupos mais caracterizados, né? Digamos assim, pela democracia, e grupos por uma ditadura, que se defende uma ditadura, que defende um governo autoritário. Essa relação,
tem alguns órgãos, né, da imprensa, eles vêm se posicionando do lado, né, de uma democracia, do lado de um grupo que se coloca contra um governo autoritário. E essa campanha da Folha, que tem alcançado também outras mídias, né, tidas, né, também como mídias que não necessariamente defende a democracia na mesma perspectiva que digamos assim, que uma esquerda tradicional, mas vem se comportando para poder falar desse lugar contra a autoritarismo, a escalada de autoritarismo, só que também traz, por conta de algumas campanhas, de algumas manifestações a favor da volta da ditadura, da intervenção militar, também traz uma interlocução com esse tempo histórico da nossa ditadura, né? E aí esse anúncio publicitário, ele acho que foi lá no comecinho de uma campanha que a Folha começou a fazer para discutir a questão dos efeitos da ditadura, trazer a percepção que eles tinham da ditadura na época para as pessoas que hoje têm pouco contato com isso e às vezes na cabeça deles, né, na perspectiva deles, vem trazer isso à tona para que as pessoas entendam o que é que foi a ditadura e por que a gente tem que se posicionar contra ela, né? E aí, a partir desse vídeo, a Folha de São Paulo começou a fazer uma série de cursos, de matérias, de reportagem, falando sobre isso e tal, inclusive fazendo uma campanha, né, maluca para a gente usar o amarelo e de certa forma, nesse momento, meio que representa um grupo oposto ao que eles defendem, né? Bom, se eu penso num leitor, para ler um leitor construindo sentido para esse anúncio publicitário, do ponto de vista das condições imediatas, são essas condições que a gente tem hoje, as pessoas elas podem fazer uma leitura ou bastante superficial, né, entender que é um anúncio publicitário, contando um pouquinho rapidamente a história da Folha, né, e, e aí não, tudo. Rosa, eu vou voltar para lá, tá? É que eu estou só fazendo um preâmbulo aqui antes de ir para o próximo slide, tá? Mas está ouvindo bem, né? Porque eu não estou vendo mais ninguém aqui. Não, Tá. não, eu tô ouvindo bem, Márcio. É que como eu estou gravando e eu estou com a impressão que, em vez de compartilhar a apresentação, eu tenho a impressão que você compartilhou a tela, porque para mim aparece todo mundo, você pequenininho e a sua apresentação ao lado. Por isso que eu fiz aquela pergunta. E aí, quando eu tentei fixar e mudar os jeitos de apresentar, continua assim. Acho que é porque você está compartilhando a tela, né? Isso, eu estou compartilhando a tela. Então, em algumas vezes eu vou para o PowerPoint, outras vezes eu vou voltar para essa tela mesmo, tá? Então, tá é só para ver. Aliás, deixa a sua câmera aberta, porque assim pelo menos eu vejo alguém aqui na frente se movimentando e fazendo e me mostrando umas reações faciais, né, que ajuda. Eu estou aqui anotando já. Bom, então voltando, né, aí essa questão dessa leitura pode ser uma leitura, como eu falei, imediata, né, entendendo a própria narrativa que o jornal, que o anúncio publicitário traz, e pode ser um pouquinho mais profundo, entendendo as questões sociais que estão colocadas hoje, e a relação entre os sujeitos que estão colocados nessa propaganda, justamente pensando nas condições políticas, entendendo quem são quem está interagindo, né, nesse anúncio, né? E aí a Folha se sente, de certa forma, como está bem fincada nessa questão do contexto atual, ela se sente bastante tranquila para construir uma proposição assim. A Folha tem 100 anos. Ela viveu a ditadura, portanto, ela diz que muitos leitores têm menos de 40, então que ela entende bem os horrores da ditadura. Então, essa proposição, quando a gente lê, ela revela que a Folha, dentro da perspectiva histórica,
ela tem ela se posiciona num lugar totalmente ligado àqueles sujeitos que questionam, que se opõem, que inclusive traz uma certa onipresença histórica aí, né, que a Folha entende todos esses processos históricos, sabe muito bem como se posiciona e é um órgão democrático e tal. E aí, se a gente pensar na questão do leitor, a gente não tem elementos, num primeiro momento, para pensar a questão histórica que está, algumas questões históricas, né? Mas eu queria trazer só um ponto para pensar por que é importante a gente entrar nessa discussão das condições históricas de produção, porque quanto mais a gente consegue entender o processo histórico que desembocou nisso, e aí a gente não tem exatamente uma dimensão de tempo exata para dizer isso é contemporâneo, isso é sincrônico e isso é histórico, né? Mas vamos imaginar assim, qual que é o alcance que a gente consegue ter do ponto de vista sincrônico de uma propaganda como essa. Então a gente pensa que isso começou a se construir no golpe de 2016, né? Lá com a Dilma, e começou a se constituir a possibilidade da gente ter um anúncio publicitário como esse, né? E ter uma discussão como essa. Agora, o que veio antes disso, né? A gente pede e o leitor ele de certa forma está nesse esquecimento para poder aprofundar mais o sentido da questão do posicionamento desse anúncio publicitário em relação à Folha, né? Então, algumas questões que são importantes das condições de produção, lá na análise do discurso, né, esse projeto de pensar e as categorias de pensar nas condições de produção trazer um pouquinho a questões da psicologia social, da linguística e da situação em que o discurso é produzido, né? Então, em função de ter a necessidade de entender por que se produz o discurso de uma forma e não de outra, a análise do discurso ela busca, né, um projeto interdisciplinar que possa relacionar a linguística e outras áreas das ciências humanas para dar conta de tudo isso. Então, a ideia é pensar que o elemento linguístico ele é moldado, ele é constituído na relação com esses determinantes sociais, que desembocam numa crença social, numa memória social, na questão da linguística e na situação em que acontecem. Então, Curtini, ele diz que a análise do discurso se inaugura sobre um signo da articulação de duas faltas, da qual a noção de condição de produção constitui o mais certo sintoma. A psicologia social, a qual falta a possibilidade de caracterizar o enunciado, né, de se sustentar sobre uma base da língua, ou seja, eu não posso, dentro da análise do discurso, pensar só nas questões que são dos sentidos, mas eu tenho que ver como que isso se sustenta na base material da língua. Então, quando a gente está numa dimensão social ou psicológica social, é quando a gente faz aquelas análises que a gente questiona todas as questões ligadas ao sentido, mas sem mostrar como que isso se materializa na língua. Então, essa falta de uma perspectiva da psicologia social contemplada pela análise do discurso, porque a gente tem a linguística. E a linguística, por sua vez, para a qual faz falta uma teoria do sujeito da enunciação, ou seja, das condições de produção, invoca as disciplinas psicológicas e social. Então, a gente pensa que, né, a gente trabalha com a união dessas três perspectivas para pensar as condições de produção. Isso no início, isso está ligado mais no início da análise do discurso. Aí vem a ideia, né, mais fortemente, de trazer a questão do histórico, né? E aí a gente tem, então, o que a gente apresenta como duas possibilidades de olhar a formação as formas de condição de produção. Uma com sentido estrito, que seria aquela questão do contexto imediato, do suporte, de quem para quem, etc. Então, quando eu penso nesse anúncio, é isso que eu estou falando, né? O contexto imediato é esse contexto que a gente conhece da escalada do autoritarismo,
quem está se colocando do outro lado, um suporte que é um suporte midiático, é o jornal Folha de São Paulo falando para os seus leitores, mas também para um público mais amplo, enfim, as questões de fato, mais imediata do contexto. E no sentido mais amplo, é pensar como que a questão social e histórica e ideológica estão interligadas na constituição desse enunciado e como que, aqui pensando na perspectiva do leitor, ele pode depreender isso, né? Aqui o social, histórico e ideológico não são três dimensões necessariamente separadas, mas elas se intercambiam, se autoconstituem para poder constituir efeito de sentido. Então, a Amy Orlando diz assim, né, o contexto amplo é o que traz para a consideração dos efeitos de sentido elementos que derivam da forma de nossa sociedade, com suas instituições, do modo como elege seus representantes, como organiza o poder, distribuindo posições de mando, de obediência, e, finalmente, entra a história, a produção de conhecimentos que significam. Então, a produção de conhecimento, de acontecimentos que significam, ela vai impactar em duas dimensões. Na primeira, na dimensão daquilo que a gente consegue recuperar minimamente como história para justificar o enunciado, como leitor. Então, assim, eu posso ir para além do contexto imediato, conhecer um pouco sobre ditadura, sobre o que foi a ditadura no Brasil, e entender um pouquinho, ficar mais tranquilo para poder ler esse texto aí. Mas se eu conhecer mais questões históricas, na medida que eu consigo perceber mais questões históricas, eu vou trazendo outros elementos que vão me dando a dimensão de certas contradições que aparecem nesse discurso, né? De certas situações de certa forma, são esquecidas, né? O Peixe falava do esquecimento, né? Mioland falava do silenciamento. Então, para todo discurso produzido, há uma contradição de base que pode ser naturalmente, eu digo assim, né? Sem que haja uma intenção, ela pode ser esquecida, né? Ela pode não ser atualizada e aí fica no esquecimento e as pessoas não vão recuperar, ou intencionalmente ela é silenciada. Então a gente podia recuperar uma série de questões da história para poder preencher, como leitor, esse enunciado que a gente teve contato, que é o nosso publicitário. Mas eu vou pegar apenas um. Vocês estão vendo aí uma página da Folha de São Paulo, de 2009, e eu queria que vocês localizassem aqui, só para ver a página inteira, esse editorial, Limites às Chaves. Nesse editorial, em 2009, a Folha de São Paulo, ela traz ela vai falar, o Hugo Chávez, lá da Venezuela, tinha acabado de se reeleger, e a Folha de São Paulo vai se posicionar contra a legitimidade dessa eleição. E vai discutir que está havendo uma escalada, que está havendo nessa época uma escalada lá na Venezuela, caminhando para uma ditadura. E aí a Folha vai comparar algumas ditaduras para dizer assim, existem ditaduras que são pesadas e existem ditaduras que não são tão pesadas. E aí, em certo momento, nesse editorial, tem uma parte, eu peguei aqui só um parágrafo, que a Folha diz assim, falando dessas diferenças de ditaduras. Mas se as ditabrandas, caso do Brasil de 64 a 85, partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam e implantavam formas controladas de disputa política e acesso à justiça, o novo autoritarismo latino-americano, inaugurado por Fujimori no Peru, faz o caminho inverso. Então, a Folha de São Paulo, em 2009, ela estava fazendo uma releitura da ditadura no Brasil, dizendo que nós não tivemos uma ditadura, mas uma ditabranda. E uma ditabranda que parte, né, de uma ruptura institucional, mas que preserva, de forma controlada, a disputa política, né, e o acesso à justiça. Então, assim, a Folha está dizendo assim, de certa forma, a gente tinha a vivência política, como tem uma democracia, mas com uma certa forma de controle. E também havia justiça com uma certa forma de controle. Isso, para elas, caracterizava uma ditabranda. Esse editorial causou uma revolta em parte dos leitores da Folha, porque caracterizava o Brasil, o que teve no Brasil não como uma ditadura, mas uma ditabranda.
E aí, essa contradição na história começa a fazer a gente repensar o que a Folha está dizendo quando ela diz que ela conhece os horrores da ditadura no Brasil. Né? Porque, em certo momento, a Folha não reconhecia dessa forma. E aí, essa discussão da Tita Branda, ela se alastrou por mais ou menos um mês na Folha de São Paulo, porque alguns leitores mandavam cartas para a Folha de São Paulo e debatiam isso na sessão de cartas do leitor, né? E houve especificamente um dia em que, na sessão de cartas do leitor, alguns professores, né, conhecidos na área do direito, na área da sociologia, publicaram algumas cartas, e dentre essas cartas tinha uma que se colocava contra a fala desses professores, condenando a Folha pelo uso do termo dita branda. E um desses leitores se chamava Paulo Marcos Luzgosa, capitão de mar e guerra reformado. E ele diz assim, criticando uma das pessoas que mandou uma carta para a Folha criticando o uso da dita branda. Né? Esse Paulo Marcos, ele se posiciona do lado da Folha de São Paulo. Então ele diz assim, com certeza o leitor Sérgio Pinheiro Lopes não entendeu o neologismo dita branda, pois se referia ao regime militar que não colocou ninguém no paredão, nem sacrificou com pena de morte intelectuais, artistas e políticos como fazem as verdadeiras ditaduras. Quando muito foram exilados e prosperaram no estrangeiro, socorridos por companheiros de esquerda por seus próprios méritos. Tivemos uma ditadura brasileira, com troca de presidentes, que não vergaram uniforme e colocaram terno e gravata, alçando o país a ser a oitava economia no mundo, onde a violência não existia na rua, ameaçando a todos indistintamente como hoje. Só sofreu quem cometeu crimes contra o regime e contra a pessoa humana, por provocação, roubo, sequestro e justiçamentos. O senhor Pinheiro deveria agradecer aos militares e civis que salvaram a nação da outra ditadura que não seria a dita branda. Então, da mesma forma que você tinha leitores, pessoas se posicionando contra o uso do termo dita branda, você tinha leitores defendendo. E nesse dia a Folha ela lança uma nota no final da carta da sessão e diz assim, a Folha respeita as opiniões dos leitores que discordam da qualificação aplicada em editorial ao regime militar brasileiro e publica alguma dessas manifestações acima. Quanto aos professores Comparato e Benevides, figuras públicas que até hoje não expressaram repúdio às ditaduras de esquerda, como aquela ainda vigente em Cuba, sua indignação é obviamente cínica e mentirosa. Então a Folha, ela reforça essas opiniões, como desse capitão, dizendo que a gente não teve, de fato, uma ditadura como que seria aquilo que a gente representaria como ditadura, que a gente teve, de fato, um sistema que estava conturbado, mas que era uma dita branda no máximo, né? Então, o que a gente percebe nisso? Que, na medida em que a gente vai indo para as condições históricas de como de como essa situação de hoje ela se coloca, ela não está ligada só a um momento de instabilidade política a partir de 2016 ou a partir da eleição de 2014. Ela é anterior. E essa anterioridade que vai sustentando o 2014, 2016, ela foi sustentada, inclusive, pela própria Folha, né? E aí é disso que a gente está falando, das condições históricas de produção. Então, a situação desse enunciado, essa propaganda que a Folha traz para a gente, ela tem que ser compreendida num lugar de uma estabilidade social que se coloca hoje, em que a Folha diz isso, mas que, ao mesmo tempo, o sentido disso é constituído pela contradição da própria história da Folha, que estava, num certo momento, que é em 2009, já se posicionando dentro de uma releitura da ditadura que desemboca hoje numa percepção de que é possível pedir que se retome essa ditadura e que haja uma intervenção militar. Porque nessa nota de redação, de certa forma, a Folha legitima esse falar desse capitão, que seria uma fala comum hoje, de defender a ditadura. Então, a Folha estava nesse lugar. Então, esse movimento,
quando a gente pensa que na formação do professor a gente precisa conhecer questões que são históricas e tal, é porque a gente precisa, na leitura, buscar a contradição histórica que vai desembocar nos efeitos de sentido, de uma leitura mais crítica. Então, a gente teria, normalmente, as condições sociais, nessa imagem aqui que eu trago para vocês, a gente teria as condições sociais que propiciam a construção de enunciado, né? Então, aquilo que a gente estava falando. Quando eu leio um enunciado, como leitor, eu posso recuperar as condições sociais e, de certa forma, históricas, digamos nessa parte aqui, acho que todo mundo vê a minha setinha aqui, ó, nessa parte aqui, que seria aquilo que está mais evidente para pensar a leitura desse enunciado. Quando a gente consegue acessar conhecimentos históricos, a gente consegue trazer a contradição na base da constituição desse enunciado. E essa contradição é que vai constituir a historicidade desse enunciado que vai desembocar nesses efeitos de sentido. Porque, senão, a gente não consegue ir para além do efeito de sentido imediato dentro de uma leitura, né? Por isso que, assim, né, quando a gente vai trabalhar, seja na aula de língua portuguesa, seja no curso de letras, a necessidade, né, de compreender esse processo histórico e de historicidade, e como isso constitui o sujeito, é importante para a formação crítica, porque quando a gente fala de formação crítica, a gente tem que saber o que a gente está falando, que propósito que a gente está fazendo para formar o sujeito, o leitor crítico, né? E é nesse efeito de sentido que vai se dar a emergência de um sujeito discursivo, ou seja, o sujeito que a gente consegue ter uma dimensão de que está produzindo. Quem é esse sujeito que emerge nesse anúncio publicitário? Então, esse processo é o que a gente está defendendo aqui como a formação do leitor crítico. E aí, o sujeito, ele também merece um destaque, né, no nosso olhar, porque se o sujeito... Então vamos imaginar assim, então, existe um sujeito que emerge dessa leitura que a gente faz do ponto de vista das condições de produção sócio-históricas, desse enunciado da Folha de São Paulo. Emerge um sujeito que diz, um sujeito que está se posicionando, num primeiro momento, contra a escalada ditatorial, conhecedor da ditadura, tá. Na contradição, a gente vê essa possibilidade maior de explorar os sentidos. E daí emerge um sujeito, né? A minha interação como leitor com esse sujeito, e de certa forma, questionando esse sujeito, essa projeção que eu faço desse sujeito, me possibilita construir leituras que não são previstas pelo enunciado. Eu não vou lembrar agora, né, em Orlândia ela usa, né, um termo para falar de um leitor previsto pelo enunciado e aquele leitor que a gente vai construir, que é nosso, que vai brigar com esse leitor para poder problematizar essas leituras que são previstas, né? E aí eu queria ver se a gente consegue ver mais vídeos aqui para ir ilustrando essa questão do sujeito, né? Eu não sei se vocês conhecem aquele filme, se todo mundo conhece aquele filme Thelma e Louise. Thelma e Louise foi um filme da década de 90, início da década de 90, que trazia a história de duas mulheres que viajavam, é um filme norte-americano, nos Estados Unidos, que viajavam pelo Estados Unidos. Rose, acho que eu só vou fechar o seu microfone aqui, porque está dando retorno. Desculpa. Eu abri e esqueci, né? E aí é um filme que trata a história de duas mulheres, né? Uma delas trabalha, é mais velha, trabalha num bar, se eu me lembro bem, alguma coisa assim, tem uma relação conturbada com um músico que não dá muita atenção para ela, acho que tem um filho, e vive assim uma situação de uma mulher de mais ou menos uns
50, 40, 50 anos, né, que já tem assim um certo tempo de experiência de vida, que é amiga de uma outra mulher, que eu acho que é a Thelma, que representa mais a mulher que casada, que tem, acho que uma filha pequena e sofre, né, com a opressão do marido, né, isso, as duas atrizes, Julia Sarandon e Regina Davis. E aí elas resolvem, né, fazer uma viagem, tudo, aí entra um assassinato no meio, uma tentativa de estupro, e aí é um thriller, né, de estrada, né, que no final vai desembocar. Eu vou ter que fazer spoiler, porque a gente pode, no mundo acadêmico, fazer isso, porque a gente tem que analisar as coisas, né? E, e aí, no final, elas ficam, né, numa situação em xeque, né? Ou elas estão na beira de um precipício dentro do carro, ou elas vão para frente, ou elas sofrem a opressão de homens que são os policiais, né, o delegado, enfim, que estão atrás dela por conta de uma sequência de crimes que acontecem, de crimes assim, que não são bem crimes, mas na verdade vai mostrando a resistência da mulher. É claro que é uma história de mulheres brancas norte-americanas, né? Mas vai mostrando esse processo de resistência que vai desembocar em duas coisas. Ou você mantém a resistência até a morte, ou você aceita o desmando, né? Então a gente vai ver 3 minutos da cena final desse filme. E eu não consegui o vídeo com legenda, mas é o momento em que elas estão à beira do precipício e elas têm poucas escolhas. Então, a gente vai ver esse finalzinho aqui. Eu acho que. Deixa eu ver se. Eu acho que passou, só um minutinho, acho que passou o vídeo aqui. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Esse daqui. Então vamos lá, de novo eu vou começar a cena final do filme. Goddamn Grand Canyon. You're beautiful. Elas estão na beira do precipício.
Bom, então a gente vê aí uma... Deixa eu só voltar aqui. Bom, então a gente viu a cena final do filme, né? São duas mulheres, né? A gente vê bem na disposição do cenário, né? Como que representa a questão da opressão do homem sobre as mulheres, né? Então, assim, são duas mulheres que elas dão as mãos e vão juntas, né? Isso, na década de 90, ela criou, ela possibilitou uma série de reflexões. Teve gente que defendeu o filme, teve gente que criticou o filme, mas, de certa forma, trazia elementos para pensar na emergência de um sujeito que se posicionava contra a opressão, que se posicionava numa marca bastante ligada à luta feminista e tal, inclusive tem um beijo delas, né, antes, né, então houve também uma representatividade, não sei, né, não saberia dizer exatamente como se deu o nível da representatividade, mas a questão homossexual também colocada aí, e elas decidem, não vamos aceitar essa sociedade masculina, né, e tal, e pá, e vão para o precipício. E aí, então a gente tem a emergência de um sujeito com o qual a gente interage para poder compreender essa constituição desse posicionamento, digamos assim, mais feminista e tal. Alguns anos depois, ou melhor, quase mais de 2 décadas depois, o filme ele fica para a memória, ele fica para a nossa memória discursiva, para o arquivo de cinema e tal. Eis que a gente tem em 2014, 2015, eu acho, uma propaganda que tenta trazer essa memória do filme. Então vejam aí. Luzes, carro, ação. Temos saída. A gente vai ter que arriscar. Mas do que você tá falando? Dirija as melhores cenas da sua vida. Dirija um fórum. Aquele olhando como que eu quero. A gente vai ter pedido o telefone do loiro. Ó, você me lava essa mão antes de encostar no meu carro. Então, acho que todo mundo reparou, né, que o que esse filme faz, né, o que essa propaganda faz, né, que é uma coisa terrível, né, com a memória, né, do que a gente tem, né, sobre a relação com o filme primeiro, né. Então, aquela primeira parte, tanto da propaganda quanto do filme, ela tem um diálogo praticamente idêntico, uma situação praticamente idêntica. Então, vejam, é um enunciado que, do ponto de vista, pelo menos a primeira parte, do ponto de vista estrutural, e ela tem o mesmo processo, inclusive, assim, uma mulher que parece mais a personagem da Luísa, uma mulher que parece mais a personagem da Thelma. O diálogo é praticamente o mesmo, né, a situação do carro, a ideia do precipício e tal. E aí a gente se surpreende, então, ao ver que na hora que elas ligam o carro, na verdade, é a propaganda de um carro que é mais fácil de estacionar, e aí traz toda a questão do estereótipo da mulher, que não sabe dirigir, que precisa de um carro como esse, e que vai estacionar para ir no shopping, fica falando dos homens, fica essa questão da futilidade, da ideia de futilidade, tudo. E vejam que perverso, embora traga duas mulheres no volante, o que não é tão comum quando se faz propaganda de carro, então pode até se dizer, estamos colocando mulher na centralidade, coloca a mulher na centralidade
acessando uma memória discursiva que tenta refazer o sentido dessa cena e desse dito. E, então, a contradição, ela aparece aí de novo, quando a gente vai para as condições históricas de produção, aparece aí a contradição novamente, mas você tem dois sujeitos que emergem, e são dois sujeitos diferentes. Um sujeito do filme, que traz esses traços de alguém que uma dimensão emancipatória, uma dimensão de luta, uma dimensão contra a opressão. E o outro que aceita toda a opressão, que aceita todo o estereótipo, todo o lugar que é imposto ao gênero. Então, são dois sujeitos diferentes. E aí, a importância desse sujeito, ela se dá em algumas reflexões, né? Aqui eu trago algumas questões só para ir pensando. Então, o sujeito da análise do discurso, ele é linguístico e histórico. Então, a gente tem que... ele é uma posição que emerge do discurso com o qual a gente tem que brigar, com o qual a gente tem que interagir. É como se, de certa forma, esse sujeito que emerge é, ao mesmo tempo, uma previsão de leitura, né? E aí, se eu concordo com esse sujeito, eu estou na mesma dimensão que ele, né? A Newland diz, o modo como o sujeito ocupa seu lugar enquanto posição não lhe é acessível. Ele não tem acesso direto à exterioridade e interdiscurso que o constitui. Então, assim, a gente não está dizendo que a pessoa, a gente não está falando da pessoa, né, que produziu esse anúncio da Ford, né? Mas, de certa forma, os sujeitos que emergem nos discursos, eles não têm a consciência das condições históricas das quais a gente está falando das contradições, e vão mantendo, né, esses lugares já guardados na memórias preconceituosos, machistas, estereotipados, né. E o Miguel diz, né, a nossa personalidade é tecida de múltiplos papéis que nos são atribuídos. Então, quando quando emerge um sujeito ligado a um papel de anúncio de publicitário, ele vai assumir certos lugares de dizer também, né? Então ele não vai problematizar a contradição, não vai fazer o rompimento, não vai criar o rompimento, mas a manutenção. Às vezes até parecendo subverter, porque coloca duas mulheres, mas os papéis determinam. Então a gente tem papéis que emergem de um papel de um sujeito machista, de um sujeito violento, de um sujeito opressor, de um sujeito que vende, enfim, uma série de papéis que vão constituir esse sujeito e que são papéis dispostos na nossa história, né? E aí chega num ponto que eu acho crucial, que é o posicionamento e a adesão, o posicionamento que esse sujeito assume, né? Então, o coenunciador, aí o coenunciador tem referência ao sujeito, digamos assim, que lê, que é alvo da propaganda, né? Ele não adere apenas a uma opinião, mas a um posicionamento de enunciador que revela um modo de se inserir no universo discursivo. Por isso, aqui é um texto de um trabalho, né? A noção do posicionamento ganha centralidade, assim como a de adesão, que é a sua outra face. Pelo processo de adesão é que o enunciador assume traços idênticos ao posicionamento do enunciador em maior ou menor escala. Então, essas condições históricas que constituem os enunciados e que faz emergir dali um sujeito, vai constituir o posicionamento que esse sujeito ocupa na sociedade. Esse posicionamento é um lugar discursivo social, sociodiscursivo, que vai ser constituído pelo interdiscurso. Então, como eu falei, naquele posicionamento estão ligados uma série de interdiscursos que são acessados, desde o próprio filme até como eu falei, um interdiscurso machista, um interdiscurso violento, opressor e tal, e que vão compor essa posição, esse posicionamento. E a adesão é esse outro lado que vai, seria o leitor, aderindo a esse posicionamento em maior ou menor escala, mas que, de certa forma, ao aderir, não assume só uma opinião, ele assume um modo de existência no mundo, que perpetua, né, os traços estereotipados que estão naquele anúncio publicitário.
Então, aqui, só para a gente entender, né, a gente tem um posicionamento que seria esse círculo maior. Dentro desse posicionamento, né, o sujeito, que emerge no enunciado, ele ocupa. O seu leitor, o seu ouvinte, o sujeito que a gente imagina ser o leitor, ele está, na medida em que ele não lê criticamente, ele está circulando nesse mesmo lugar pelo processo de interação. E essa adesão é o que faz perpetuar e, portanto, as mesmas leituras, né? As mesmas leituras vão se perpetuando. Então, se a gente pegar tanto o primeiro anúncio publicitário da Folha quanto o segundo, na medida em que a gente não forma um leitor que possa trazer essas contradições históricas para a leitura, ele não tem como ser um leitor crítico, porque ele vai ler do ponto de vista imediato, e do ponto de vista imediato, o nível de profundidade de problematização dos efeitos de sentido podem estar comprometidos. E aí, para ir caminhando para o final, né, então, em função desse trajeto que a gente faz, como é que a gente pensa a questão da leitura e do leitor e da leitura? Então, ter conhecimento da forma como se constrói sentidos é poder criticar esses mesmos sentidos. Ou seja, eu construo sentidos por meio, então, das condições sociológicas de produção e pela minha interação com o sujeito. Eu preciso ter consciência desse processo para eu poder entrar no embate desses sentidos com os quais eu interajo. Então, logo, concluímos que o leitor eficiente e crítico é aquele que tem conhecimento do seu próprio processo de leitura, e esse conhecimento passa pela noção e pelo trabalho com o enunciador, e aqui com ética discursiva, que constrói para si, porque é um trecho tirado de um livro, de um trabalho sobre o ethos, mas, assim, passa por esse trabalho que a gente tem que ter com o sujeito, com as condições de produção, a partir dessas categorias da análise do discurso, né? Então, eu sempre penso que quando a gente ouve a leitura de alguém, a gente tem que trazer para esse alguém, como professor, a consciência de como ele chegou a esse ponto, né? Para ele entrar em conflito com essa própria leitura que ele faz e tentar ir buscar outros elementos que ele possa trazer para o embate, para poder aprofundar e ter uma leitura mais crítica, né? E aí, a leitura não está no texto, mas na memória das pessoas. Então, não há como problematizar o texto, mas as leituras feitas a partir dele. Logo, são dessas leituras construídas pelas pessoas que o professor deve partir metodologicamente, pois, ao incluir a leitura do sujeito, é ele que incluímos. Ou seja, o seu jeito de olhar o mundo, suas representações, seus conceitos, e é isso que se precisa problematizar, e não um texto. Aqui é uma fala mais radical, né, que não é o foco dessa discussão, né, mas, assim, eu sempre defendi que, do ponto de vista pedagógico, a gente não pode problematizar o texto, mas as leituras que se fazem do texto, porque são os seus processos de construção de sentido que os alunos precisam conhecer. E é a partir das leituras que são feitas que eu posso problematizar e me aprofundar. Muitas vezes na escola, o professor ele fica tentando entrar para o texto e tentar discutir o texto, e não o que lê, os efeitos de sentido que o texto provoca. Então, as leituras que são feitas são o objeto, são os efeitos de sentido com os quais a gente tem que trabalhar e que a gente precisa problematizar. Então, a busca, né, quando eu penso assim na formação do professor, eu acho que é esse caminho que a gente tem que pensar, pelo menos é o que a gente defende, né? Então, a gente viu um trajeto de pensar o que é formar um leitor crítico, que formar leitor crítico e ser crítico não é só pensar nos alunos, mas como nós, professores, também somos ou não críticos. Então, eu acredito que o desenvolvimento do leitor crítico tem que se dar na graduação também, nas várias modalidades, né? Porque você precisa formar esse aluno que vai ser professor e que não vai ficar dizendo que o outro não é crítico, mas ele é. Então, em que medida que ele é? E a gente precisa ter modéstia, humildade para poder pensar isso, né? Se nós somos críticos mesmo para ficar julgando. E como se dá essa criticidade, né? Como é que é esse processo que a gente pode ser? Tem vários processos, aqui eu estou apresentando uma possibilidade pelas contribuições
da análise do discurso. E aí aqui são as referências, né, com as quais eu trabalhei, né? Eu curti alguns trabalhos que eu tenho publicado, Menguenot e Newland, que eu usei para pensar mais pontualmente esse trabalho. Então é isso, gente. Agradeço aí o tempão que eu fiquei falando aqui, né? Acho que já... Nossa, Rosa, acho que já deu quase 1 hora, desculpa, viu? Então é isso. Aí, como o título é Conversa com Pesquisador, a gente pode conversar agora. Obrigado. Bom, Márcio, acho melhor você parar de apresentar para a gente poder te ver, né? Porque semana passada, na semana lá do Só Letras, eu esqueci de parar de apresentar, fui até o fim. Depois que eu vi a gravação, eu falei, nossa, esqueci, ninguém me avisou. Olha, gente, são tantas questões maravilhosas, tantas questões bacanas assim que você trouxe, né? Eu acho que neste momento em particular, você começar com essa questão, né? Formação de leitor crítico, que a gente e colocar em xeque isso, né, para o professor, inclusive, você terminou colocando isso em xeque, porque todo mundo quer formar um leitor crítico, mas que leitor você é? Que leitor você tem diante de si, né? Eu acho que isso dá uma discussão maravilhosa para a gente encerrar aqui a nossa tarde. Eu vou pontuar algumas coisas que eu acho que bastante relevantes da fala do Márcio para a gente, né, para quem é do grupo, que nós temos revisto e pensado muito nessa questão do processo de interação e dos sujeitos, né, e dos lugares do dizer, e agora que eu chamo de lugares do existir, e como que essas coisas assim, se entrelaçam, e que às vezes você citou Peixe, eu achei fantástico, porque às vezes a gente fica tão longe dele, né, para tentar avançar ou para tentar sermos críticos, né, que a gente acaba, talvez, em certa medida, negando algo que não tem como negar, né? Aí eu tenho não são duas questões, na verdade, são assim inquietações mesmo. Acho que até tem a ver um pouco com a questão que a Márcia colocou para você ali, que eu vi rapidinho, que assim, eu concordo muito com essa... Bom, a gente trabalha há muito tempo juntos, então essa questão de trabalhar não o texto, mas os efeitos de sentido, e a partir daquele gráfico que você fez, que eu acho que foi super didático, né? Quando as questões históricas elas vão emergindo, elas trazem a contradição, e a contradição que vai gerar, né, polêmica, que vai análise da polêmica, a própria polêmica. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco como que você vê, né, dentro da formação de professores e dentro do material didático também, né, que você também trabalha, se você acha que nós, nesses últimos anos, avançamos um pouco nessa questão, né, de analisarmos a parte discursiva e não só a materialidade textual, e, ao mesmo tempo, uma outra coisa que é a formação do leitor dentro da universidade, né? Como que você vê isso aí com os seus orientandos, com a vivência mesmo, né? Como que esse leitor que chega para nós, como que é aí na sua realidade, né? Esse leitor que chega, ele é respeitado, ou tentam apagar, né? Esse apagamento discursivo, acho que acontece também na história literária, às vezes, do aluno, e o apagamento da experiência também do aluno, e aí tem todos os gêneros acadêmicos para ele aprender ali, né? Obrigada por Thelma e Louise, porque acho que eu vou rever depois de hoje, né? Acho que para a garotada aí, principalmente para as feministas, surge Thelma e Louise numa época em que a mulher não era protagonista, não era heroína, quase sempre a mulher era, quando era protagonista, ela formava ali, né, um par romântico, ela era sempre muito submissa, muito frágil, enfim. Lógico que tem heroínas maravilhosas, não estou criticando, duas mulheres heroínas que vão contra o sistema, que mostram a luta e a força que uma mulher pode ter. Para mim, é o clássico e vou assistir de novo. E aí eu abro para as questões, né? Quem quiser pode abrir o microfone para o professor. João, tem questões aí que eu não tenha visto, porque eu
preocupada com outras coisas aqui, que tinha gente entrando depois. Tem uma só, da Márcia Pituba, que ela perguntou: Márcio, o que você acha que ainda falta nas universidades e nas escolas para que o leitor seja formado para ser crítico e ter posicionamentos mais atuantes na sociedade ou mesmo em seu entorno? E foi só essa que teve até agora. Então tá, eu vou falar dessas questões que a Rose colocou e depois a Márcia, mas fique à vontade se alguém quiser perguntar alguma coisa do microfone, né? Bom, primeiro assim, a Rose destacou lá no comecinho que eu falei do Peixe, né? Eu acho que a gente precisa, todo analista do discurso, por mais que tenha uma proximidade maior com um autor ou outro, ele precisa conhecer o universo para além do seu autor, para não se tornar um sujeito, uma reencarnação de um autor, né? Muitas vezes que está encarnado, inclusive, né? Então, a gente precisa ter essa visão mais ampla. Para a gente também não falar besteira, às vezes, né? Porque, às vezes, a gente cita um autor mais atual e como se tudo se resumisse a esse conceito novo, né? Mas que tem uma historicidade também, então é contraditório com o próprio análise do discurso não conhecer a história da sua área, né? E também porque a gente recupera os objetivos de uma análise do discurso, né? Então, acho que quando a gente pode trabalhar com vários analistas de discurso, mas com vários teóricos, mas sem esquecer que há uma questão importante que é trabalhar a questão da ideologia, a questão das relações de poder, né? A gente tem, uma área que tem essa contribuição a fazer com a sociedade, então eu acho que a gente não pode deixar de lado isso. Tudo que eu falei agora, tudo que eu falei hoje, está lá em Peixe também, né? Então a gente vai ampliando a possibilidade que é sentido para o Peixe e para outros autores que também inovam muito, né? Mas eu acho que é importante, é contraditório, né, falar de condições de produção e não históricas e não conhecer, né? Aí a Rose perguntou se o material didático ele avançou na perspectiva discursiva. Claro, acho que muita coisa se avança, né, no passar do tempo, né? Então, assim, a gente tinha um ensino muito mais voltado para questões gramaticais, estruturais, né, e tradicionais em outros tempos. Então, isso avançou. Mas a gente precisa compreender que o avanço da escola, dos materiais e das políticas, eles se dão a partir de um processo de legitimidade histórica. Então, a gente não vai ter rompimentos. A gente vai ter avanços que não necessariamente vão provocar alguma mudança que possa trazer esse leitor de uma forma tão crítica como a gente coloca hoje, né? Como a gente propõe aqui. Então, a gente tem, por exemplo, o contexto imediato de quem produz, para quem produz, até as expressões de efeito e sentido, elas estão presentes no material didático. Mas essa questão mais crítica, histórica, eu acho que ainda falta bastante, especialmente porque eu não acredito que ela seja resultado de produção de material didático, mas é resultado de engajamento de professor. Então, eu acho que houve um avanço para algumas questões sociais, né, de circulação, de leitura e tal, mas não necessariamente para um leitor crítico que entre no embate, porque esse leitor crítico que entra no embate ele é engajado com o que diz e com os sentidos que constrói. Então, é um leitor mais rebelde, digamos assim. Então, isso ainda, a gente vive uma sociedade de controle ainda. Eu proponho sempre que, assim, que a gente pense nas leituras que os alunos fazem nos textos que a gente usa em sala de aula e problematize essas leituras. Então, material didático pré-construído não vai dar conta disso. Então, você pode usar o material didático para construir leituras críticas, né? Isso é ideal. Então, assim, quando vocês forem trabalhar quem dá aula, for trabalhar material didático, pegue as perguntas de interpretação de texto e faça os alunos lerem essas perguntas e questionar essas perguntas, e não responderem as perguntas. Então, eu acho que o material didático ele tem que ser potencializado. Acho que houve um avanço, mas eu não diria que há um avanço numa dimensão
crítica, como a gente coloca aqui no certo embate, né? E na universidade, Rose, eu acho que é o lugar onde mais se discute estratégias de leitura e produção de texto, mas não necessariamente forma bons leitores e produtores de texto. Porque eu acho que o curso de letras, ele fica, muitas vezes, muito focado em compreender teoricamente o que é ler e o que é produzir texto, mas não formar leitores e produtores de texto crítico. Então, eu acho que a gente tem que ler junto, a gente tem que debater as leituras, e eu acho que isso ainda tem pouco espaço na universidade. Lá na UFLA, né, nas disciplinas que eu tento levar essas leituras que eu fiz, por exemplo, hoje aqui, para discutir com os alunos, os processos de leitura e tal. Na ideia de entender que os caminhos de uma leitura, ele precisa, um conhecimento de natureza de uma natureza que você precisa frequentar, você precisa fazer várias vezes, né? E não só discutir teoricamente essas leituras. Eu acho que falta um pouco na universidade ainda fazer leituras, ler e discutir leituras entre as pessoas. Acho que tem mais discussão de estratégia do, teoricamente, que é ler, que é escrever. E aí a Márcia me pergunta assim, o que eu acho que falta na escola e na universidade para um trabalho assim? Poxa, Márcia, falta tanta coisa ainda. Má, tenta Oi. abrir. Eu estou vendo só o M do seu nome. Tenta abrir para eu ver você. Eu estou aqui. Será que você não está vendo o M do meu nome, que é a outra câmera? Eu sei lá. Eu não estou conseguindo ver você. Mas a minha Eu imagem. interrompi. Acho, eu não sei. Outras pessoas estão vendo a minha imagem? Minha câmera Vocês aberta? estão vendo? Vocês estão vendo? Ah, vocês estão vendo? Eu acho que é Tá dando você. pra tomar. Então, Eu acho que você desculpa. tá espelhada, Rose. Eu sei, eu estou espelhada, mas se eu desligar agora, porque meu computador, a câmera do meu computador é muito ruim. Então tá bom. Se vocês estão vendo, tá ficando bonito aí, porque eu só estou vendo o Mzinho dele aqui. Tá. Desculpa ter te interrompido, Má, pode concluir. Eu queria só fazer mais uma pergunta que eu esqueci em relação ao jornal, né, a Folha. Se você incluiria, você já falou que o aspecto ideológico faz parte, mas assim, os interesses que vão mudando, né, os interesses políticos dentro desse aspecto ideológico, né, que vão mudando dentro de cada mídia, eu já até acho que sei a resposta, mas eu queria ouvir de você. Porque ali naquele momento, né, a Folha faz tudo aquilo, depois ela convoca Vista Amarelo, e aí ela vai mudando naquele debate, né? Ela vai mudando de posicionamento. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse sujeito institucional que muda de acordo com os interesses políticos, se isso entraria também naquele seu gráfico dentro do aspecto ideológico, e dentro das condições históricas, com certeza, mas dentro do aspecto ideológico, ou você colocaria essa mudança de posicionamento dentro dos interesses econômicos, políticos, do meio de comunicação, né, do jornal enquanto instituição, em outro lugar ali naquele quadro? Tá. Bom, deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou. Você está me perguntando se essas mudanças, se elas entrariam no eixo da história, é isso? Não, no eixo da história eu sei que elas entram, né? No aspecto ideológico, em certa medida também. Mas, assim, essa mudança de alguns meios de comunicação, né? Que, em prol da eleição do governo atual, por exemplo, defendiam determinado posicionamento, e isso acontece no mundo todo, né? A diferença é que aqui no Brasil, o meio de comunicação ele não precisa se autodeclarar como de direita e esquerda. E eu acho que isso, em alguma medida, transforma o discurso numa mercadoria ali, né? De adesão e de convencimento, e aí eles vão mudando de posicionamento. Mesmo nesse embate, né, da dita Branda, que tinha todo um objetivo ali, né, político, que a gente sabe, que depois foi mudando, eu queria saber, esse posicionamento político que muda, não em prol efetivamente da ideologia do jornal, mas que muda em alguns meios por conta de dinheiro, né? Por conta da questão econômica mesmo, que a gente sabe que acontece nos meios de comunicação, esses interesses, né, escusos que infelizmente existem na mídia, e que vai
fazendo com que, às vezes, o mesmo jornalista escreva textos completamente diferentes, que a gente fica, às vezes, até chocado, né? Onde que você, na instituição Folha ali, né? Na medida em que a Folha vai mudando, ou Veja, sei lá, na medida em que vai mudando de acordo com os interesses econômicos, você colocaria em que parte daquele esquema que você fez? Porque eu acho que isso também é importante, né? É uma questão bem complexa, né? Ou não entra ali, a gente colocaria, né? Fica para a gente pensar e entra em outro lugar. Tá. Mas, assim, são questões complexas que vão criando a dinâmica da mudança histórica, do movimento, dos posicionamentos e tal. E isso também vai ser diferente, vai tomar nuances diferentes dependendo do país, do lugar e tal, né? Mas o que a gente precisa entender que o Brasil, ele é regido, historicamente, por duas coisas. Primeiro, por famílias poderosas, né? Então, o movimento das famílias poderosas do Brasil, desde o Brasil colônia, ele continua. Então, assim, o que a gente vê hoje, se a gente for pegar assim, se a gente entrar a fundo no painel aí das grandes empresas, das grandes famílias, a gente vai vendo que elas estão interagindo entre si lá no Congresso, lá no governo, elas vão se casando, elas vão, né, tudo tá, são famílias que estão. Então, o Brasil ele é estruturado por famílias, né? A gente às vezes confunde, a gente acha que alguém por ser famoso, alguém por ser um novo nome agora, são pessoas que estão no poder, mas não estão. Quem está no poder no Brasil são famílias. E a gente vive uma sociedade de classes. Então, o movimento histórico vai atender esse movimento, né? Se esse movimento ele tem uma plena consciência do que está sendo feito, eu não sei dizer, né? Porque às vezes tem a ver com os esquecimentos. Então, o jornalista, o publicitário que produz, né, o sujeito que emerge, ele está nessa posição do esquecimento. Mas por isso que eu falei que ele é complexo. Ele tem a ver com esquecimento, mas tem a ver com as famílias, mas tem a ver com a sociedade de classes. E essa sociedade de classes determina também o valor da informação, o valor da venda, tudo isso que a Folha precisa recuperar, precisa, né, comandar, precisa estar nesse comando de novo, né? Que de certa forma, ao mesmo tempo, provocou a situação que a gente está hoje e tenta se posicionar contra a situação que a gente está hoje. Então, eu acho que pela complexidade, ela se localiza, ela pode ser atribuída a vários momentos ali daquele gráfico, né? Por exemplo, pensar na questão que vem desde o Brasil colônia, a questão das famílias, pensar na questão historicamente, da sociedade de classes, mas também como essa sociedade de classe hoje, ela se apaga, de certa forma, pela ideia de que você, ao consumir, você tem poder. E aí você se acha da alta classe, né? E sempre tirando de você a consciência de classe. Então, isso também acaba juntando. Então, o jornal e as instituições, elas vão se transformando, os seus posicionamentos, em função desse complexo histórico-social. Então, acho que estaria nos dois eixos, né? Mas a gente pode pegar aspectos, né? Pegar o aspecto mais histórico, pegar o aspecto mais social, tal. Mas eu acho que uma leitura mais profunda pega isso junto, né? Eu acho que é importante. Agora, eu não sei se a Márcia queria falar quando ela abriu o microfone, ou era só para responder a pergunta dela mesmo. Mas, vou falar rapidinho. É que, assim, a gente sabe que falta muita coisa, né? A minha realidade é uma realidade mais próxima de pós-graduação. Eu dou aula no curso de especialização, mas eu vou falar sobre tudo isso na próxima semana. E eu sinto, assim, que realmente é a falta de leitura, né? A falta do estímulo à leitura. E eu começo falando sobre o livro, né? Eu dou aula para professoras, em sua maioria pedagogas. Então, assim, eu pergunto: vocês sabem o nome das partes do livro? Porque é exatamente isso que ele falou. Antes de eu falar que ler é bom, eu preciso ser leitora. E quando eu pergunto assim, vocês sabem o nome das partes do livro, lombada, né, guarda, capa, contracapa? Muitas vezes, assim, eu vou te dizer que 90% da sala não sabe. Então, assim, onde que está a questão, né? Porque eu pergunto universidades e escolas, mas pela sua experiência,
O que está faltando? É mais no professor, centrado no professor, talvez de estar um pouco mais preparado para isso, do professor ser um bom leitor, né? Não apenas um leitor, mas ser um bom leitor. O que falta? O que você acha que falta? Eu sei que é muita coisa, mas eu quero ouvir do pesquisador e do professor Márcio Cano, que eu respeito demais. E parabéns, viu? Arrasou. Obrigado, Márcia. Assim, eu acho que, como eu falei, acho que falta muita coisa, mas é claro que eu vou pegar um aspecto aqui que eu tenho pensado bastante que é importante. Primeiro, assim, nunca esqueçamos da questão das condições de trabalho, né? Então, assim, realmente o professor está imerso no cotidiano, que também dificulta demais o trabalho dele com uma jornada longa, com muitos alunos, enfim, uma série de questões que são importantes sempre a gente colocar para não criar, assim, não é responsabilidade do professor, não é. A gente tem um movimento político histórico que também coloca nessa situação, então a gente sempre tem que falar nas condições de trabalho. Mas eu queria trazer aqui um aspecto que eu acho importante, que é assim, nós precisamos pensar em nós como leitores bastante, digamos assim, um par avançado, né, no processo. E para ser um par avançado, eu não posso estar no mesmo lugar que o aluno, né? E a gente precisa se responsabilizar por esse lugar que a gente tem que assumir, que muitas vezes o professor ele tem dificuldade ou ele a gente tem uma tendência a achar, ao mesmo tempo que nós assumimos o papel de professor, a gente detém o saber, embora a gente fale que a nossa formação é precária, mas a gente detém esse saber pelo papel. E aí a gente assumindo o papel, acha que isso é suficiente para nos caracterizar como professor. Mas o professor, até numa ideia vigotskiana, né, de interação, de zona de desenvolvimento proximal e tal, ele precisa ser um par mais avançado na interação. E ser par mais avançado é mostrar que tem diferença entre ele e o aluno. Então, por exemplo, você falou assim, falta pouco estímulo à leitura. Eu acho que a nossa sociedade tem muito estímulo à leitura, mas o professor tem que ser mais ativo e escolher certas leituras que para ele é importante, como, por exemplo, leituras mais densas, leituras mais críticas, leituras de outros lugares que não seja hollywoodianas, Netflix, enfim, essas coisas todas. Por quê? Quando um professor ele vai para a sala de aula e ele dá um exemplo de uma série que ele assistiu no Netflix, que o aluno também assistiu, mas eles falam do mesmo lugar, apaixonados pela maratona que fizeram, você não tem zona de desenvolvimento proximal, você tem pessoas que estão na mesma dimensão, você não tem um par evoluído. E o que eu tenho percebido muito hoje é isso, né? Um professor vivendo das mesmas informações que podem circular na vida de um aluno. E isso acontece, às vezes, na universidade também. Eu vejo muitos professores discutindo com o aluno como se fossem, assim, como se estivessem no mesmo lugar. E aí, essa discussão é difícil, porque eu me lembro que uma vez numa sala de aula, os alunos me perguntaram se o professor tem que ser amigo do aluno e tal, né? Eu falei assim, não, eu sou um professor amigável, mas eu não sou amigo de vocês. Mas eu sou amigável, mas eu posso ser amigo de vocês, mas eu não tenho que ser amigo para ser um professor, porque eu tenho que me marcar como professor. Senão, na interação, não tem aprendizado. Então, se o aluno ele traz, por exemplo, assim, fala assim, né? Você traz como exemplo uma série para falar de alguma coisa, do Netflix, por exemplo, hollywoodiana, eu tenho que ter um exemplo de uma série israelense, sei lá, uma série de um país da África, uma série para avançar nessa discussão. Então, o que eu acho que eu gostaria de marcar hoje como falta, além de um monte de outras faltas, talvez seja essa percepção que precisa desenvolver na universidade, né? E as pessoas que estão aqui, né, ouvindo, os alunos e tal, as escolhas que eu faço, né, para me caracterizar como professor. Né? Essa coisa da gente ser descolado, de ficar querendo ser um professor super descolado, que pode conversar no mesmo patamar que o aluno, eu acho que isso tem dificultado e tem criado um papel errado, equivocado, né? Não sei se errado, mas equivocado em certo sentido. Porque a gente tem que ser amigável, claro, né? Tem que ser amigável, afetuoso, tudo isso. Mas a gente não pode ser igual, né? Não pode ser igual. E eu acho que está correndo o risco de sair da universidade
e falar sobre o mundo no mesmo lugar que o aluno fala. E aí você não tem avanço. Então, é uma questão de escolha. Eu convido aqui todo mundo, né, a pensar o que, que a gente lê, o que, que a gente está lendo. Será que a gente está lendo livros e ampliando as nossas leituras para romances latinos, romances do Oriente Médio, está assistindo filmes de indianos e, sei lá, tem que ampliar e começar a ter essa autorreflexão. Tem mais pergunta aqui no chat? Alguém fala, eu só vi alguém elogiando assim, a pergunta de alguém, mas eu não vi quem que era. Mas não sei, Rosa, você encaminha aí. Tá fechado, Rosa, esse microfone. Ah, desculpa, gente, estão me ouvindo? Então, eu acho que não tem mais perguntas. O João me disse que ele não poderia ficar mesmo até muito depois, porque ele tem um compromisso à noite, né? Olha, gente, eu acho que todo mundo sai daqui com muito aprendizado. Meu amigo lindo, simpático, doce, assim, é uma pessoa que eu adoro e que mexeu comigo agora, sabe? Eu estou aqui pensando se quando eu faço as minhas escolhas para levar para os alunos, pensando nessa dificuldade teórica, nesse alcance, se eu faço eles avançarem, ou se eu deveria levar o meu outro repertório para, sabe, sair daqui mexida. E eu gosto disso, eu espero que todo mundo saia daqui mexido e pensando nisso, né? E eu acho que eu sou amigável, né? Que eu fico, depois todos eles ficam comigo como amigos também, mas eu saio daqui mexida hoje, e por várias questões também, que eu vou conversar depois com você em box. E aí, alguém mais para perguntar? Obrigada, Jonatas, que eu vi que entrou, João, que está aí, todo mundo. Tem muita gente também que eu vi do Piauí, que entrou, gente que eu não conheço. Então, muito obrigada, gente. O nosso próximo encontro é semana que vem com a professora Márcia Pituba. Depois eu mando o folder para vocês. Ela também vai seguir uma perspectiva retórica, mas também vai falar de formação de leitores. Nós já temos confirmados a professora Joana Plaza, que é de semântica, tem a professora Isabela Tamazo, que é socióloga e trabalha com antropologia, ela vai falar de lugares para a gente. E temos o professor Jarbas, que vai falar, a professora Carolina Tosi também vai falar sobre literatura infantil. Então, tem muita gente que já confirmou, só não confirmou a data ainda, e nós abrimos muito bem hoje com o meu amigo, com o Márcio, está lindo aí, né? Deixando todo mundo assim de boca aberta em todos os sentidos. Obrigada de novo, Márcio, de coração, por estar sempre disponível para a gente. Eu que agradeço todo mundo, Rose, obrigado pelas palavras. E parabéns pelo trabalho aí, vai ser bem legal esse caminho que vocês estão trilhando aí, porque esse pessoal que vem falar aí para frente é muito bom. Então todo mundo tem que assistir. Parabéns, tá? E abraços e beijos para todo mundo. Fiquem todos bem.